Bom, nesse exercício nós precisamos utilizar o conceito de diferenciais para determinar o valor de log de 12,3 base 10. E aqui nós somos fornecidos um dado muito importante, que ln de 10 é aproximadamente igual a 2,30. E é ln, não é log de 10 na base 10, é ln de 10. Até porque log 10 na base 10 vale 1. Vamos começar pelo esboço da curva, pelo esboço da função que nós vamos utilizar para calcular essa aproximação. E a função que nós vamos utilizar é a função log x na base 10. Portanto, o nosso f de x é igual a log de x na base 10. Como é o gráfico de log de x na base 10? Ele tem o seguinte formato. Lembrando que é uma curva que passa pelo ponto 1,0, dado que log de 1 na base 10 é igual a 0. E nós vamos colocar aqui, ou escolher aqui, o ponto no qual a aproximação será realizada. E esse ponto é o ponto onde x é igual a 10. Lembrando que se aqui nós temos a curva log x na base 10, quando x vale 10, nós teremos log de 10 na base 10, que, como foi dito anteriormente, é igual a 1. Nós queremos saber o quanto vale log de 12,3 na base 10. Portanto, temos aqui o nosso 12,3. Este valor exato nós não sabemos, porém, este é exatamente o propósito desse exercício. Calcular uma aproximação desse valor, e aqui a aproximação ela será feita utilizando o ponto 10,1. A diferença do valor real de log de 12,3 e do valor aproximado utilizando a reta tangente será bastante pequena, o que pode ser mostrado aproximando esse gráfico nessa região aqui. Nós temos aqui o ponto 10,1, a nossa função log x na base 10, a nossa reta tangente à curva no ponto 10,1. E supondo que aqui o nosso x vale 12,3, nós temos a diferença do valor real e da aproximação. Nós temos um valor sobreestimado, um valor estimado que é maior do que o valor real. Nós temos então aqui o nosso ΔX, que é igual a dx. No caso, dx é a diferença das coordenadas x de 10 e 12,3. Nós temos aqui então 2,3. E temos o ΔY e o dy. E aqui, para ficar consistente com a resolução desse exercício utilizando diferenciais, vamos trocar esse f de x aqui por y. Então a nossa função y é igual a log de x na base 10, apenas uma notação diferenciada. E lembrando aqui que nós escolhemos nosso ponto de referência como x igual a 10, nós vamos calcular agora a derivada de y, o que ajuda a explicar o porquê a escolha dessa função foi boa, e a escolha desse ponto também, x igual a 10, foi boa também. Então nós temos que y é igual a log de x na base 10, lembrando da derivada de log de x em uma base qualquer, que é igual a 1 sobre ln dessa base vezes x, nós temos que dy dx é igual a 1 sobre ln da base, ou seja, ln de 10 vezes x. E aqui, lembrando que nós temos o valor de ln de 10, ele foi dado no exercício, ele é igual a 2,3. E lembrando que x é igual a 10, portanto, nós temos que dy sobre dx é igual a 1 sobre 23. Nós temos também o dx, ele já foi calculado, ele é igual a 2,3. Portanto, se dy sobre 2,3 é igual a 1 sobre 23, passando 2,3 multiplicando o lado direito dessa equação, nós temos que dy é igual a 2,3 sobre 23, que nada mais é do que 1 sobre 10 ou 0,1. Se essa distância dy é igual a 0,1 e se nesse ponto o valor da ordenada é igual a 1, ou seja, o valor de y ele já vale 1, portanto o valor total da função ou da aproximação dessa função é igual a esse espaçamento de 1 mais 0,1. Portanto, f de 12,3 é igual ao f de 10, que vale 1, mais dy, que vale 0,1. Portanto, f de 12,3 é igual a 1,1 aproximadamente.